Estamos de volta com o RN no ar e hoje a nossa entrevista é com a economista Suerda Soares. Bom dia, Suerda, seja muito bem-vinda ao RN no ar. Bom dia a todos. Vamos falar de taxa de juros, né, e seus efeitos e consequências, assunto complicado também, né? Vou começar te perguntando, Suerda, falando já que essa taxa de juros, ela atingiu, né, o maior nível nos últimos 6 anos e já preocupa, né, a economia do país. Exatamente, a taxa de juros tem sido um mecanismo muito utilizado pelo Banco Central para fazer um ajuste na inflação. A gente chama que é o custo da desinflação. E a taxa de juros tem sido esse mecanismo. A gente teve 2022 com taxa de juros de 2 dígitos, entramos 2023 também com a manutenção dessa taxa de juros de 13,75. E a tendência realmente para 2023 é uma taxa de juros ainda acima de 2 dígitos e com uma queda ainda, a gente ainda não espera essa queda, pelo menos até o primeiro semestre, a gente não terá queda nessa taxa de juros, porque a longo prazo a inflação ainda pressiona muito o bolso do brasileiro. E essa semana, né, na primeira decisão do novo governo federal, a taxa foi mantida em 13,75% e deve ficar vigente aí até o fim de março, né? O que isso significa, Suerda? Isso significa que o crédito fica mais caro para o consumidor. Então, aquele consumidor que estava disposto a fazer aí um financiamento, né, consumir mais coisas, fica mais caro, porque o crédito fica caro com a taxa de juros mais alta, porque a gente paga mais por ele. Quando a taxa de juros está mais alta, a gente paga mais por esse crédito que a gente pega. Mas para quem aí tem seus investimentos, essa notícia da taxa de juros, ela foi muito boa. Essa manutenção da taxa de juros a 13,75 foi muito boa. E é importante a gente falar para os nossos telespectadores que a taxa de juros, ela é esse instrumento utilizado pelo Banco Central, mas além disso, o mundo, né, o mercado global, ele está sofrendo também processos de recessão. A gente tem os Estados Unidos com a maior taxa de juros dos seus últimos 30 anos. A gente tem a Europa, que também essa semana aumentou 0,5% na sua taxa de juros. Então não é só o Brasil. A gente tem uma guerra em curso, que ainda não tem previsão dela acabar. A gente tem um pós-pandemia. Então é reflexos de tudo isso, de um mercado global ainda se estabilizando, de um mercado que ainda está tentando encontrar seu equilíbrio. Você falou aí de Europa, né, elevação da taxa de juros, a gente viu pela primeira vez taxa de juros na Inglaterra provocando até greve, né? Exatamente, porque a taxa de juros, ela traz para o residente, né, para a gente brasileiro e para eles lá, ela traz o empobrecimento, no sentido de que com a taxa de juros mais alta a gente tem que consumir menos, o crédito fica mais caro, então ela causa esse mecanismo de empobrecimento. As famílias não conseguem fazer aquele financiamento, comprar aquele bem de longo prazo que ela estava planejando, porque esse bem ele fica mais caro diante da taxa de juros. Falando em financiamento de bem, a gente pode até falar de veículo, né? Então essa não é a hora para fazer isso. Não, essa hora é uma hora que você pagará mais caro pelo aquele carro, pelo aquele bem que você iria financiar, não só veículo, tá, pessoal? Qualquer financiamento, ele é balizado, ele é corrigido pela taxa de juros. Então, qualquer situação de financiamento que você ia fazer, agora estará mais caro. No sentido de que a taxa de juros ainda é 13,75. A gente espera aí que pelo menos até junho ela siga esse patamar e dificilmente ela sairá de 2 dígitos em 2023, porque a inflação ainda a longo prazo está difícil de chegar na meta. Nossa meta era 3,5%, chegamos esse ano a 5,79% e a previsão para 2024 ainda é 3,8%. Então a gente a longo prazo ainda também está com dificuldade de chegar na meta de inflação. Suerda, deixa eu te perguntar, essa alta aí, não é? Pelo menos essa permanência da elevação dos juros, a gente já pode ver impacto, por exemplo, em indústria e comércio e na questão da inadimplência. Já está começando a dar sinais negativos também? Sim, na questão da inadimplência, porque minha dívida fica mais cara. Aquela dívida que eu tinha, quando ela é corrigida pela taxa de juros, que não teve redução, não estou dizendo nem que teve aumento, porque ela não teve. Ela só teve a manutenção, né, dos 13,75. Minha dívida fica mais cara. Então, eu tenho uma tendência a
sofrer dificuldades em honrar com o meu compromisso. Então, tem sim, essa dificuldade já está refletindo na inadimplência. Tanto é que o governo federal está lançando um programa aí chamado Desenrola, que é um programa aí que vai tirar 42 milhões de pessoas. A tendência é promover benefícios e incentivos para que essas pessoas que estão em situação de inadimplência entre na situação de adimplência e ative a possibilidade dessas pessoas consumirem novamente. Tirem ela das margens do inadimplente para a adimplência. Ok, Suerda Soares, economista, que conversou com a gente hoje sobre taxa de juros e todos esses impactos. Obrigado pela participação, Suerda. Obrigada a todos e tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Para você também.